Raquel, fala-se tanto em marca pessoal, mas será que nós sabemos como é que ela começa? Olha, Sofia, é o grande problema, é esse. É as pessoas acharem que gerir marca pessoal que é exposição e não é. E normalmente o problema começa aí, porque quando saltamos várias das fases que existem, porque é um processo, de facto não é exposição, não é uma fotografia bonita, é um processo, e se saltamos diretamente para a comunicação, imagina, ou para a imagem, que às vezes também é muito confundido nesse processo, normalmente o resultado não vai ser bom. Porque não vais conseguir sustentar, porque não vais conseguir comunicar o que realmente queres, porque retiramos o início, que é onde tudo vai ser definido, que é na tua identidade, o que é que tu tens, que realmente faz parte de ti, nas tuas competências pessoais, nas tuas competências técnicas e que com base nesse conjunto de competências, o que é que tu queres fazer ao longo do teu percurso. A tendência é sempre a saltar esta fase, porque não é bom, às vezes dói, não é? Dói nós olharmos, às vezes identificarmos algumas coisas que temos que melhorar, porque não queremos, dizemos qualquer dia eu penso nisto, qualquer dia eu vou decidir isto, e então vamos arrastando, adiando aqui algumas decisões que faz com que grande parte das pessoas que eu vou encontrando, sabe, já são há alguns anos que trabalho personal branding, que as pessoas de uma forma geral dizem, eu não preciso. E toda a gente tem uma marca, toda a gente pode geri-la ou não, essa é que é a grande decisão. E então vão perdendo aqui uma série de oportunidades e que não entendem que começou precisamente com a decisão de eu não estou a gerir a minha marca pessoal. Não é? Já vamos falar sobre isso. Qual é, assim, a maior ilusão que tu vês hoje numa marca pessoal? Que as pessoas pensam que estão a vivê-la e tu olhas, tens assim o teu olhar e percebes, não. Olha, a ilusão das redes sociais, a corrida frenética dos likes, não significa que uma marca pessoal que tenha esse impacto e que tenha, imagina aqui porque há várias formas, através do marketing digital, de forma que se consiga aumentar efetivamente aqui o alcance, e como é óbvio estamos a falar por mais pessoas, claro que é um fator importante, mas não significa que seja uma marca pessoal de impacto, magnética, que tenha impacto real no sucesso dos negócios ou do que é que a pessoa está a fazer. E esquecem-se que pode trabalhar, começa e dou cada vez mais importância no offline. Não é? Nem tudo está no online, não é? O que tu tens, não é? O meu telemóvel, as nossas conversas, as coisas que nós fazemos muitas das vezes no offline, parece que de repente deixou de ter impacto ou importância, e tem imensa. Portanto, porque há um caminho a fazer. Então, acho que normalmente é essa ilusão que para tu teres uma marca pessoal de sucesso, tu tens que teres aqui um número de seguidores, pronto, e há muito esta ilusão. Cada vez mais consegue-se perceber, sabes que já vou encontrando algumas pessoas que me dizem que não querem estar expostas nas redes sociais, então começam aqui a entender, mas ainda é um número muito pequenino, e que conseguem entender que de facto é uma ilusão. Não é por aí, e para mim não é de todo um critério do sucesso de uma marca pessoal. Uau! Sabes que tu estavas a falar e eu a pensar assim, eu cada vez mais estou a trabalhar no chamado backstage e fiz uma reflexão profunda, e até falei isso nas redes sociais, que é ali que tudo acontece, é nos bastidores, é naquilo que as pessoas não veem. As pessoas só veem o resultado final quando chegamos às redes, e este offline é muito importante, e realmente não é só vir para as redes, se estiveres nas redes todo dia, porque também não estás a fazer aqui o teu trabalho. E como é que isto está a ser assim romantizado? Quando dizemos, é uma marca pessoal, e que na prática tu achas que não funciona, e que está tudo a romantizar. Olha, quando se fala sempre de tudo de uma forma muito perfeita, e quando eu digo o sentido estético, eu vou até, no alinhamento da tua pergunta, fazer o que nós fazemos nas redes sociais, sabes? Quando é tudo muito perfeito e até muito repetido, sabes? Eu estou-me a lembrar de algumas marcas pessoais que podem ter, de facto, até muitos seguidores, mas que também depende muito da fase da vida e da maturidade que nós temos, se calhar, em que eu efetivamente não reconheço
que me inspire, olha, usando aqui o tema do teu podcast, me inspire, porque não me acrescenta nada. E então, quando tu entendes que não há um conteúdo, não é? Que tu tens uma frase feita bonita, não é? E que vais repeti-la, ou então que consegues perceber que efetivamente aquela pessoa constrói, ou que tu estás num evento, aliás foi assim que nós nos conhecemos, não é? Num evento, não é? Estávamos offline, que estávamos de facto a conversar, e que conversamos, não é? Estavas tu grávida da Camila na altura. E então é muito importante começarmos a ter essas decisões e retirar isso e ver isso como um ouro na nossa agenda, em vez de estar tão preocupado em agradar, às vezes as pessoas não sabem muito bem quem, e estar a ser esse o foco, não é? Esse reconhecimento das redes sociais vai chegar, se calhar de outras formas, e esta necessidade tão geral de preciso de reconhecimento, de facto as pessoas têm que ser reconhecidas, mas há tantas formas, e até de trazer aqui, sabes, algum bem-estar para o dia-a-dia das pessoas, não estarem aqui tão conectadas. Olha, sabes que eu estou a dizer isto, e a minha rede é claramente o LinkedIn, acho que já conversamos até as duas sobre isto. Eu posso passar semanas sem publicar, sabes, Sofia? E se me perguntares, olha, mas isso preocupa-te porque depois, de alguma forma, a rede, não é? A plataforma vai castigar a entrega do meu conteúdo. Vai, acredito que vai. Se me preocupa, não. Estão lá 27 mil seguidores, sabes? Não me preocupa que aquela publicação não vai reunir aqueles likes suficientes. E sabes como é que eu vou medir isto? Pelas mensagens pessoais que vou recebendo, porque tu depois consegues perceber se foi guardado, se as partilhas, e isso sim, isto mudou muito. Então acho que nós podemos nos livrar desse peso, desse reconhecimento que não é necessário. Eu não preciso daqueles likes para perceber que eu entrego e que estou muito comprometida com os meus clientes e que olho para a minha marca agora, não é? Se calhar agora com alguma maturidade. Também é uma verdade que quando comecei o meu projeto eu tive essa necessidade, mas já vai há uns anos, e então as redes sociais também tinham aqui uma gestão diferente. Não sei muito bem como é que eu iria ser agora, não é? A iniciar agora, é uma verdade, não sei como é que Raquel iria gerir essa questão das redes sociais. Agora confesso que tenho uma relação muito saudável, eu partilho, sou eu que faço a gestão das minhas redes, não tenho ninguém da equipa a fazê-lo, sou eu que as faço, mas é uma relação muito saudável, que é, eu vou partilhar o que eu acho que tem que ser partilhado, sem filtro, sabes? Sou eu que ali estou, é o meu discurso, é o meu tom, é o meu olhar. Eu gosto muito de fotografia, portanto eu às vezes até me entusiasmo no Instagram, não é? Porque passei a ter Instagram público, que eu não tinha, foi só a partir do livro, e então é muito interessante de começares a olhar para as redes sociais de uma forma então muito mais curada, e então até te vai dar algum prazer, e não vai ser às 8 ou vai ser às 9, vai ser se calhar quando tiver que acontecer. Contudo, e aqui fazendo também aqui um parênteses, porque isto é importante, é natural que em determinadas fases da gestão da marca pessoal isto possa já não acontecer, em que aí realmente temos que alargar aqui o alcance e chegarmos a mais pessoas, claro que sim. Mas respondendo ao que me perguntavas das pessoas nesta fase, ou se calhar de uma forma mais geral, acho que era muito importante voltarmos a olhar nos olhos e sabermos conversar, sabermos estarmos numa reunião, quando se diz vamos a uma reunião de networking, as pessoas não sabem estar, não é? Evitam ou pegam no telemóvel e estão com o telemóvel, não é? Quando supostamente deviam estar a conversar com as pessoas e não com o telemóvel. Então acho que há aqui um longo caminho também, é um paradigma, é uma verdade, não é? Mas temos também, acho que todos nós, de começar também a ter hábitos e rotinas diferentes nesse sentido. Eu quando desligo o meu telemóvel, desligo, uso muito durante a semana, faz parte do meu trabalho, mas depois chega aqui a fim de semana e confesso que desligo, não sou consumidora. Sabes uma coisa, eu estou-te a ouvir e a pensar, meu Deus, estamos tão alinhadas, é uma coisa, estás a falar e eu quase a rever-me, claro, numa versão um bocadinho mais nova, nesse sentido do teu caminhar, mas, por exemplo, tu sabes, não sei se sabes, mas acho que sim, eu tenho estes movimentos do networking e das coisas que eu mais falo entrem e deixem os telemóveis, porque nós vamos viver, vamos conviver, vamos comunicar e vamos olhar umas para as outras, e tem corrido muito bem, porque é como tu dizes,
acontecer de pessoas, estás a falar com elas, está preocupada no telemóvel, está preocupada em tirar a fotografia, está preocupada menos em conviver, e é aí muitas vezes, e tu deves se calhar concordar, que é aí que está muitos, que fechas ali certamente parcerias, sim, sim. Até amizades, sim, sim. Clientes, e as pessoas esquecem-se dessa parte, que é aí. Às vezes não o sabem ainda fazer, sabes? E então, na tal busca da perfeição, às vezes, não sei se já te aconteceu, mas vezes alguém que está a editar uma fotografia e a voltar a editar, e porquê que não publicas assim, sem edição nenhuma? Não é? E eu faço muito esta provocação aos meus clientes, sabes? É dizer, se calhar não precisas dessas 1500 edições, vai partilhar assim. E esta questão do telemóvel, olha, não sabia que retiravas os telemóveis nos teus eventos. Eu fiz há um evento que foi assim, surgiu de um artigo que eu escrevi no LinkedIn, que se chama Troco o e-mail pelo cocktail. Então, na altura, foi um evento de networking que fiz, uma coisa muito curada, muito reservada, muito interessante, portanto, voltei a lançar aqui a edição de inverno e vamos agora para a edição de verão, em que no início dizia, vamos deixar os telemóveis, tínhamos uma mesa, estávamos num jardim de um hotel, do Vinha Boutique Hotel, estávamos, que é muito bonito e que faço lá esses eventos, então eu pedia para as pessoas pousarem o telemóvel, e era um desconforto tão grande que eu dizia, vamos experimentar ser só 30 minutos, quase para balizar na cabeça das pessoas que era só 30 minutos que os telemóveis iam ficar ali. E então todos acordaram, sim. Sabes o que é que aconteceu? Os telemóveis ficaram lá o evento todo, que foram quase 4 horas. Ninguém pegou no telemóvel. E todos sabiam que poderiam fazê-lo, como é óbvio, não é? E então o evento foi muito interessante. Na altura confesso que eu não ia fazê-lo, não ia repetir. E foi muito interessante ouvir o feedback era trocar o e-mail pelo cocktail. As pessoas é um encontro mensal durante 5 meses, para trabalharmos cada um dos pilares, já te vou falar um bocadinho dos pilares, que acho que vai ajudar quem nos estiver a ouvir. E então, em cada um desses encontros, era tão interessante ver a evolução que cada uma das pessoas tinha feito, a identificar rotinas e comportamentos que tinham que mudar, porque se até então quem tinha uma agenda, sabes, super preenchida, não tinhas tempo, e isso parecia que era bom, não é? E que isso fazia ser de ti uma pessoa de sucesso, cada vez mais isso começa a mudar, não é? Porque é as prioridades que tu vais dar ao teu tempo, como é que tu geres as tuas coisas. Claro que há alturas, olha, a minha semana foi de poucos, mas eu sei que vou corrigir isto, porque foram eventos pontuais, situações pontuais que eu tinha de fazer. E isso ser a exceção, não ser a regra, sabes? Então, olha, eu lembro que isso foi muito interessante com o telemóvel, e depois cada um deles partilhava que era quase que uma relação viciante, não é? De achar que estás dependente e que vais falhar de alguma coisa, ou que vais perder alguma informação, e não perdes nada, porque estás naquele momento com aquelas pessoas e é ali que tu tens que estar, e é ali que tens que investir a tua atenção. Portanto, acho que também é um processo de aprendizagem, porque, Sofia, nós tivemos muito tempo também a aprender a trabalhar com novas tecnologias, e então agora parece que está tudo a evoluir tão rápido, parece que estamos a sentir necessidade também de aprender a parar. As pessoas deixaram de aprender, não é? Deixaram de saber fazer isto, saber falar nos olhos, não é? Olhos nos olhos, e então acho que também é uma decisão de cada um, e perceber que realmente vai trazer vantagens, claramente, a todos os níveis, não é? Eu, por acaso, estavas a falar e já há 2 semanas que eu quase não apareço nos stories a falar, porque eu normalmente gosto de dar os bons dias e falar ali um bocadinho. E se sei lá, há 2 anos eu senti-se culpa, não apareci nas redes, e agora eu senti-me plena. Eu acho que este lugar mais maduro, de que eu já sei quem sou, o meu trabalho, e vou colocando conforme é possível. E acho que este lugar de ser autêntica, pergunto-eu, se também faz parte da nossa marca pessoal. É base, sabes? É um luxo tu conseguires dizer, não, eu sou assim, e haver esta ligação com o que se projeta e o que se comunica em redes sociais, e de facto tu seres assim. E eu acredito que as pessoas maioritariamente não têm essa autenticidade. Não por uma questão de não gostarem ou de não quererem, acredito piamente que é não saberem, porque sentem sempre menores, sentem sempre que de alguma forma não são suficientes. Então ativam ali uma série de processos de insegurança,
de acharem que não vão conseguir fazer determinadas coisas, de haver muita comparação com o outro, e então perdem o foco no que têm, na sua autenticidade. Aliás, é a base de um processo de gestão de marca pessoal, claramente. É bom saber. Visibilidade hoje em dia é fácil, mas quantas destas pessoas realmente têm autoridade? Visibilidade é uma coisa, autoridade é outra. Queres falar um bocadinho sobre isso? São completamente distintas e são confundidas, infelizmente. E há bocadinho agora percebo porque é que dizias que íamos voltar a esta questão. A visibilidade que move tanta coisa, não é? As pessoas querem ter esta visibilidade, mas a autoridade, não é? O ser reconhecido tem muito a ver com o que tu fazes. E a base de um processo de gestão de marca pessoal é, de facto, a simplicidade é esta. É uma coisa que eu acho que é delicioso, que é quem tu és, como é que tu te colocas, como é que tu te posicionas no mundo, não é? Porque a marca pessoal não tem a ver só, quer dizer, começa em nós, mas tem a ver com o que é que tu levas aos outros, o que é que tu fazes nos outros. E essa percepção, não é? São os outros que te vão reconhecer. Portanto, nós gostaríamos muito que as coisas às vezes fossem de determinada forma, mas se nós em algum momento neste processo falhamos, se não formos autênticos, se quebramos votos de confiança, se não temos realmente aqui uma reputação que existe, que a consistência, não é? Se de alguma forma se perde, é natural que a pessoa não vai ser reconhecida na sua autoridade, e aí é uma decisão sempre dos outros. Portanto, quando as pessoas dizem, olha, mas como é que se começa, não é? Porque eu quero esta visibilidade. A visibilidade vai ser um resultado, nunca pode ser um motor do foco, porque vai-se perder imensas coisas e as pessoas vão entender que essa visibilidade às vezes não acrescenta assim tanto. Pode ser a médio e longo prazo, mas ela tem que ser conquistada através desse reconhecimento, claramente. Sabes, eu por acaso estava aqui enquanto falavas a pensar que quantas de nós já não quis isso, não é? Eu também, no início, isso é uma realidade. Mas hoje, para mim, é muito mais importante mensagens como eu recebo, Sofia, eu falei de ti nas mesas com outras pessoas que eu não conheço de facto, e isto para mim é tudo. É porque realmente, de alguma forma, estou a passar. E eu não sei se isto também faz parte de uma autoridade ou não. Faz, porque são as outras, de alguma forma tu chegaste para aquela pessoa que influenciaste, que ajudaste, seja qual fosse a forma de facilitar ali alguma coisa, de tocar, não é? De deixares a tua marca de alguma forma. E quando isso acontece, é um processo natural, resultado do teu trabalho, da tua gestão de marca, que pode já estar bem definida e que acredito que está pelas conversas que temos, não é? que temos trocado, de não haver esta confusão. De facto, eu quero gerir a minha marca pessoal porque quero visibilidade, mas a visibilidade muitas vezes não traz retorno, não é? E então há muito essa confusão. E são coisas completamente distintas, uma vai ser o resultado da outra e não ao contrário, não se deve inverter as prioridades, porque esta visibilidade, este encantamento, não é, como eu dizia há pouco, sabes, quando eu fui, sabes que eu tenho uma rúbrica na TVI, no Diário da Manhã, que fala sobre personal branding, vou voltar agora aqui aos meus diretos, e então eu estava sempre muito nervosa no início, muito nervosa mesmo, porque era um direto, era uma forma diferente de estar a falar sobre marca pessoal. Tínhamos um tema, mas em boa verdade, em direto o tempo também passa muito rápido, portanto temos que selecionar muito bem ali as palavras, e eu pensava, bem, isto vai chegar a não sei quantas pessoas e que tu não vês. Não é? E então é muito engraçado, aconteceu-me uma vez, uma das pessoas, sabe, não era a minha cliente, não era, eu tinha saído de um direto e tinha ido com a minha filha ao Corte Inglês, então a senhora estava a sorrir para mim, assim com alguma idade, sabes, deliciosa, assim uma senhora deliciosa, eu devolvi-lhe o sorriso também, e a certa altura ela disse, esteve de manhã, no Diário da Manhã, na TV, e não foi? E então ela estava a dizer, encantou-se pelo tema, porque nunca tinha pensado nela como marca, né? E ela, olha, gostava de a ter ouvido há uns anos atrás, mas já falei com o meu filho e não sei o quê, então, sabes, aquele momento que é aquela pessoa, de alguma forma, aquele tema passou-lhe, e então é que tu pensares na visibilidade, não é? Neste alcance que tu tens e que às vezes nós não sabemos, e foi muito interessante esse exercício na altura para mim, foi pensar, eu nunca na vida imaginava que uma senhora, não é, não falei muito mais, não é, mas
o perfil dela, nunca tinha pensado que lhe ia conseguir chegar, e aquilo foi assim uma coisa mesmo muito, até partilhei na altura com a Joana Oliveira, que é a jornalista que normalmente faço os diretos, e foi muito engraçado, não é? Isso toca-te, não é? Toca, porque no fundo é o chamado invisível, era a palavra que me está, é no invisível, tu estás a fazer o teu trabalho e tu nem sabes quem está do outro lado, e o impacto que tu vais ter ali com aquelas pessoas, não há de ser todas, mas há de tocar alguma, e são essas pessoas que depois chegam até nós e que tu nem fazias ideia, e que foi passar a palavra, que é muito interessante, não é? Ali foi ao filho e as pessoas todas estavam no elevador, que aquilo foi delicioso, de repente no elevador ficou toda a gente a olhar e foi engraçado. Olha, tem aqui assim uma pergunta. Há pessoas com bons negócios, mas com marcas pessoais fracas, e que impacto é que isso tem? Olha, cada vez mais em Portugal, tu tens visto aqui quase, eu digo que é um movimento CEO, não é? Tu tens realmente as pessoas que gerem negócios, homens e mulheres, claro, que decidem fazer a gestão da sua marca de uma forma estruturada, porque percebem que tem um impacto muito grande no sucesso dos seus negócios. Eu digo isto muitas vezes, as pessoas interessam-se por pessoas, não por empresas. Então, até então, se calhar, o foco estava só em comunicar a marca, o produto ou o serviço, eventualmente, e tínhamos um gestor, um empresário, como quisermos pensar nesta pessoa, às vezes eles de facto são mais gestores do que propriamente líderes, não é? E então, quando começam a perceber que estão a perder uma grande parte de uma grande parte de oportunidades que poderiam realmente ter ao gerir a sua marca, invertem completamente o processo. Só que o problema disto, não é? Porque nem tudo é bonito nesse processo, é algo forçado, sabes? Porque às vezes são pessoas que não estão ainda prontas para falar em público, e então tu vês quase uma coisa mecanizada, e então também pode ter um efeito ao contrário, não é? E então, se há esta exposição depois desse, porque não quer dizer que a exposição que vai trazer uma marca pessoal de sucesso dessa pessoa, ou menos boa, não é? Como estavas a dizer agora. E então tem que se começar ali a definir o que é que afinal aquela pessoa está disponível para fazer, para trabalhar a sua marca pessoal, e isso sim é que vai alavancar o negócio, e não estar, olha, ali não é visibilidade, mas às vezes é valor, não é? Financeiramente, perceber, eu faço isto e vou alcançar aquilo, então movem-se pelas razões erradas. Há outros que são extraordinários, como é óbvio, não é? Nem só de empresas. Olha, estou-me a lembrar do Obama, se calhar vou usar aqui exemplos internacionais para não ofender ninguém no país, quero manter aqui a minha, vou ser a Suíça aqui nestes exemplos, mas estou-me a lembrar do Obama, que usa muito bem, acho que é uma boa referência de olharmos em, apesar de ser da área da política, mas ele conseguiu transformar isto, independentemente, nem estou aqui a entrar dentro de critério político da área dele, mas ele conseguiu utilizar muito bem a marca pessoal dele para movimentar uma série de associações, de projetos humanitários, de ambiente, uma série de coisas que se começou a envolver. E então o nome dele quase que começou a ficar diluído no impacto mundial de várias áreas que se decidiu intervir, não é? Saúde, uma série deles. E usava muito bem a sua comunicação. Sabes, a comunicação não verbal, a sua comunicação em público. Aliás, olha, esse é um bom exemplo que acho que podemos deixar para as pessoas, que é de que forma, às vezes temos a dificuldade de entender como é que nós podemos comunicar melhor e não sabemos muito bem por onde começar. Eu já disse isto em algumas entrevistas, muitas vezes eu não gostava de falar em público, aliás, fico sempre nervosa antes de falar, continua a ser, eu sou muito tímida e isso continua a acontecer, mas percebi que para fazer o meu trabalho eu tinha que desenvolver essa competência. E então treinei-me do ponto de vista de comunicação não verbal. E muitos exercícios que eu cheguei a fazer, em várias formações que fui fazendo, na altura identifiquei o Obama como alguém que eu queria fazer aqui uma modelagem, sabes, uma técnica de modelagem relativamente simples, que era perceber os pontos em que eu reconhecia nele o valor e que eu iria adotar em mim, e não na área política, não estou na política, mas de trazer essa influência. E então acho que nós podemos identificar pessoas que nós realmente reconhecemos essas competências,
e fazer essa modelagem no nós e fazer também o processo ao contrário, que acho que também é muito importante, que é pessoas que nós não gostamos da forma como falam em público, da forma como estão, às vezes atitudes até, e de facto ser aqui um lembrete e dizer, eu não vou fazer aquilo eu não quero fazer. E fiz muito esse processo e hoje em dia, curiosamente, quer dizer, fazer palestras acaba por ser um modelo de negócio para mim, não é? Hoje em dia pagam para fazer palestras, portanto é interessante nós às vezes expandirmos aqui um pouco mais o que é que as nossas competências são capazes de fazer. A Raquel, há 20 anos atrás, diria que era impossível estar a fazer uma palestra, percebes? E hoje em dia faz parte da minha agenda. E então, a partir do momento em que nós decidimos trabalhar estas competências, as coisas acontecem. Com trabalho, como é óbvio, receitas mágicas não existem, podemos começar de facto aqui a trazer alguns destes exercícios e percebermos o impacto que tem em nós. Funcionou, avançamos para outro patamar. É muito interessante o que estás a dizer, porque há pessoas que dizem, mas eu não sei comunicar bem, porque eu nem sei ir para cima de um palco. As coisas desenvolvem-se se nós quisermos, não é? Então é procurar ajuda nesse sentido, ter pontos de referência e pessoas inspiradoras, neste caso falaste aqui no Obama, e perceber de que forma é que podemos melhorar, porque não há o eu não sei e nunca vou saber, né? Porque se quer atingir algum lugar, se quer falar mais, tem que desenvolver as tais competências e todas elas são capazes de ser desenvolvidas, não é? Eu tive que desenvolver a minha comunicação, por exemplo, era uma comunicação assim mais interna e menos externa, e não parece, porque eu agora falo de todo lado, mas teve muito a ver também com o trabalho que é feito, não é? Porque se eu quero estar com mais pessoas em outros lugares e desenvolver também aqui, expandir, acho que o meu trabalho, o meu ser também, eu tenho que desenvolver essa competência. E foi muito interessante, porque quando comecei no online, foi a Ana Sofia Cardoso, conheces, na CNN, e eu disse-lhe, Sofia, tenho um convite para te fazer, para o meu podcast. Ele nem existia. Portanto, eu idealizei-o, convidei logo uma grande comunicadora e foi ali que eu me desafiei e que tudo começou. Não sabia dessa história. Olha, conheci a Ana Sofia, fomos oradoras TEDx. Eu fui oradora TEDx 2 vezes, portanto, não é? E sabes que a nível é um evento que nos marca muito e é um prestígio, e fiquei muito honrada em ser convidada 2 vezes para estar num palco TEDx, portanto, eu sempre que subia dessas 2 vezes pensava, meu Deus, não é? Até onde é que isto chegou? E fez-me muito refletir, e nunca falei até sobre isto, é engraçado agora estar-me a lembrar, porque às vezes nós limitamos logo desde o início, eu não vou falar em público. Eu, quando comecei a trabalhar muito esta comunicação em público, eu sabia que estava a limitar quem eu era tecnicamente, sabe, a minha área é gestão de recursos humanos, então o one-to-one era maravilhoso, estava muito bem, eu gosto muito de pessoas, tenho muito jeito com pessoas, está tudo certo. Ter que falar para um público, eu de facto ficava muito nervosa, então eu quase me esquecia das coisas que tinha que dizer, não é? Sabes aquela coisa de preparaste aquilo tão bem, mas chega àquela hora H, não é? A voz falha, o coração, não é? Acelera tanto que depois já nem sai nada, e eu pensei, não, isto vai ter que mudar, e mudou. Eu estava muito focada em corrigir aquilo, e então depois começou a entrar aqui num processo, portanto chega há alturas agora que eu sinto que faço coisas já muito mecanizadas, porque sei que aquilo vai acontecer, portanto vou-me preparar, não é? Um tempo antes as coisas começam a acontecer, e ser mesmo muito rigorosa nisso, sabes? Seja para um podcast, seja para uma palestra para não sei quantas pessoas, como já aconteceu, há aqui uma série de rotinas que eu quero manter, porque sei que ou me vão dar a segurança, ou vou garantir que a minha voz foi preparada, sabes? Porque é uma conversa diferente, nos tempos, as pausas, sei lá, começares a ter noção, há tanta coisa que as pessoas depois é mais fácil dizer, não é para mim, ou eu nunca vou conseguir. Não conseguem. A Raquel de há 20 anos atrás não conseguia, de facto não. E então tenho noção que ajudou bastante aqui no processo da comunicação da minha marca, sim. É muito interessante, não é? Porque é trazermos assim estes exemplos reais, na verdade, não é? Porque eu gosto mesmo de falar do que é real, sabes? Sem tabus, e eu acho que isso são conversas muito necessárias, e as pessoas perceberem que nós não nascemos ensinadas, e a saber comunicar, e a saber liderar, as coisas são
trabalhadas e ao longo do caminho, não é? E eu, sabes que também ao início, quando me convidaram a primeira vez, o meu coração batia, tanto que a voz não se projetava porque ficas quase ali com aquela falta de ar. E eu pensei, não, mas é isto que eu quero, agora não correu bem, mas eu vou desenvolver. Então fui a mais e mais e eu já falo livremente. E isto foi trabalhado, mas o início é como tu dizes, é aquele palpitar, é uma responsabilidade que nós sentimos. Mas quando eu fiquei com este pensamento, eu vivo isto, que é, eu posso não impactar toda a gente, mas alguém, nem que seja uma pessoa, vai ser. E portanto a minha mensagem vai chegar e fica leve. Eu fiquei muito mais leve, o coração deixou de palpitar e é só colocar a voz no mundo e ser autêntica. Sim, e da forma como vais selecionando, não é, Sim. as coisas, e ao longo do tempo também deixa de ocupar tanto espaço, não é? Os medos, acho que começam a ser substituídos depois por assumir, quando se diz trabalhar, eu há bocadinho também disse, não é, o facto de estar a trabalhar, eu digo, acho que é mais treino, porque às vezes o trabalhar parece que depois é uma coisa que não é verdadeiro, e eu digo isto com humildade, que é, eu vou ter sempre que trabalhar a minha marca, sabes? Eu vou ter sempre que trabalhar a minha comunicação. E o que eu já sei ou o que eu já fiz é suficiente neste momento para, olha, ser escolhida por alguém para eu trabalhar a marca pessoal delas e ajudar. Mas eu sinto sempre isto, que eu vou ter sempre que trabalhar mais e mais, porque se vou estagnar, vai haver outras técnicas que vão acontecer, então isso tem-me mantido também aqui de uma forma muito tranquila, porque às vezes fazem-me esta pergunta, Raquel, de repente agora toda a gente fala de marca pessoal, e está tudo bem, vão falar de uma forma se calhar também diferente, não é? E há treino para fazer, e há coisas para fazer, e as pessoas estão em fases diferentes, está tudo certo. Quando nós nos colocamos naquele lugar, eu já sei tudo e não preciso mais nada, para mim é ignorância. Não é bom. Porque pelo menos eu falo também por mim, que é, ao longo, nós estamos sempre a aprender ao longo do nosso caminho. Eu estou aqui, estou a aprender contigo, se tenho uma cliente, eu estou sempre a aprender a sua visão, há sempre alguma coisa, então é muito interessante porque nós acabamos por, eu não gosto da palavra crescer, mas expandir aqui a nossa visão, a nossa mentalidade, e isso para mim é sim muito importante. Vamos agora falar até que ponto a marca pessoal é um reflexo direto da pessoa que lidera o negócio. São coisas distintas. A marca pessoal, do líder, vamos dizer assim, é um processo, e depois temos todo o processo da marca do negócio em si. Quando tu tens empresas mais pequeninas é comum existir esta confusão, porque há uma relação quase que emocional do negócio com o seu líder, com o seu fundador, não é? As coisas às vezes confundem-se. E depois, se o negócio cresce, até é complicado porque a pessoa quase que não consegue delegar, não é? Porque acha sempre que vai fazer sempre melhor e tem muita dificuldade em que o negócio, não é? saia da cabeça, sabes? Acha que depois as pessoas nunca vão conseguir acompanhar a forma como trabalham. Mas são processos completamente distintos, que podem terem ali alguns dos pontos. Olha, a cultura organizacional vai-se ligar com toda a certeza com a identidade do líder, a comunicação que o líder tem vai-se ligar com a comunicação da empresa. Portanto, vamos ter aqui quase que pontos que vai haver esta interseção, mas são processos distintos e quando se confundem, os resultados também normalmente não são bons, porque toda a forma de marketing depois vai ser diferente, o branding vai ser diferente, e então tem que ser tratado de formas diferentes porque há técnicas diferentes para isso. E são confundidos, normalmente são confundidos. No meu trabalho, eu trabalho muito esta fase que também falas bastante, que é no alinhamento. Há mulheres que chegam a mim e eu trabalho muito essa fase da expansão. Tu criaste a tua empresa, o teu negócio, até ali, mas há uma fase tua mais madura, há uma fase em que tu dizes, tudo que eu construí até aqui fez sentido, mas agora há algo mais a ser feito. E uma das coisas que eu reparo é que as pessoas estão completamente desalinhadas. E para mim, acho que as bases sólidas e sustentáveis passa também por perceber se aquele negócio, né, o trabalho, o negócio, está alinhado e coerente com esta fase, esta pessoa.
que eu acho que é muito importante nós termos este alinhamento. Não há expansão, não existe para mim expansão, se o que estamos a viver, a liderar, e isso também começa pela nossa vida, se não está em coerência, e então entra-se ali num desalinhamento. Tu, o que é que queres falar deste assunto? Sabes que eu não trabalho só com mulheres, não é? Sim, sim. Aliás, o meu público é o contrário, maioritariamente são homens, mas não tenho. De facto, há profissionais às vezes que se colocam no mercado a trabalhar com mais público masculino ou feminino, de facto não é o meu caso, mas curiosamente, maioritariamente sim, são homens. E então, e estou a dizer isto porque noto quando tenho um cliente, um líder, porque trabalho muito com cargos de liderança, são fases diferentes do negócio, das suas vidas pessoais, podem trazer estarem desalinhados, porque às vezes é o querer muito que a empresa cresça muito rápido, ou os medos ocupam tanto espaço que depois não deixam tomar aqui decisões certas e orientadas, de facto, e sustentáveis, não é? Pensarem aqui na sustentabilidade do seu negócio e estão muito mais preocupados, às vezes até no seu próprio ego, e então confundem ali as próprias decisões. Mas estarem muito alinhadas, acredito que seja este encantamento pelo reconhecimento, pela tal, sabes, do que nós estamos a falar, há esta ilusão da pessoa ter este alcance enorme, e então às vezes fazem tanta comparação, não é? E eu sinto que as redes sociais, não é, têm andado tão no mesmo registro, que depois não vejo ninguém com ousadia, ou vejo muito poucas pessoas, com a ousadia de criar as suas próprias regras de comunicação e às vezes até fazerem de forma diferente, falarem de forma diferente, porque têm medo depois daqui dos juízos de valor, portanto ficam desalinhadas, porque depois até se percebe que aquela pessoa não é assim, ou que comunica aquilo e começam a entender, começam até a deixar de se sentir na sua própria, não é? Na sua própria pele, também. E há muitas máscaras. Eu não sei se te apercebes disso, mas depois vimos para as redes, é tudo romantizado, somos vidas perfeitas, negócios maravilhosos, faturação ali, não? E sabemos que não há parte de verdade nisso, não é? Então é importante começarmos a viver a nossa realidade, ser mais autênticas, e isso também vai ajudar pessoas que também estão a construir, perceber, ok, afinal isto não é tudo maravilhoso. Olha, uma coisa que me incomoda muito, e já conversei isto até algumas vezes, quando tu vês líderes e muitas pessoas fazem este tipo de comunicação que dizem não vou trabalhar tantas horas porque vou estar com a minha família, ou eu não, sabes, quase que a assumir que só estão 2 horas na empresa e o resto vai ser, não é, vão fazer o seu desporto, buscar ténis, e está tudo certo, só que já estão numa fase de negócio que isso permite, e então eu acho que depois há uma grande responsabilidade nisso, porque outras pessoas que estão a começar fazem essa comparação e então acham que aquela é a vida perfeita e que nunca vão chegar lá, não é? Porque de uma forma geral, não é? Todas as pessoas, não é? De uma forma geral têm 8 horas de trabalho, às vezes não mais, e que no início dos projetos, claro que é mais. Eu, quando comecei o meu projeto, nem sei dizer quantas horas é que eu trabalhava. Trabalhei muitas. Não é? Se hoje em dia eu, se calhar, posso retirar um dia da minha agenda porque vou fazer as coisas que eu quero da minha vida pessoal, pode acontecer, mas se calhar à frente eu vou ter que compensar aquelas horas, porque há uma ideia romantizada disto, não é? Desta perfeição que nós falamos. A liberdade digital que tanto se fala. Também. Sim. A chamada liberdade, que não há liberdade. Mas eu partilho também da ideia, Raquel, que há fases do nosso negócio que vai pedir um bocadinho mais de nós e menos tempo para os nossos. Sim. Mas isso desde que seja comunicado. Portanto, aquilo que eu estou a construir também, de facto, tem a ver com a minha definição de sucesso, que eu falo muito sobre isso. O que é hoje a minha definição de sucesso também passa por ter tempo para mim, que não existia, porque eu não queria, não é? As tais crenças na altura, que achava que não merecia, mas hoje sim. E não estar presa a um ecrã 8, 9, 10 horas e preocupada, será que recebi uma mensagem, será que tenho um like, será que, sabes, as coisas vão acontecer. E obviamente que é muito importante o que a Raquel está a partilhar, que é, as pessoas que tu vês só trabalham 1 hora por dia ou 2,
já trabalharam imenso, então nós não nos podemos colocar no mesmo lugar. E não é a comparação que estão menores, eu acho que tem que haver alguma responsabilidade às vezes a passar isso e percebermos que essas pessoas provavelmente trabalharam muitas horas para chegar ali. Então, se eu vou começar um negócio agora, eu não posso, mas às vezes as pessoas não têm essa maturidade, então fazem uma comparação com quem? Com quem está a ter sucesso naquele momento. Mas de facto é um trabalho que foi feito até ali. E aqui o meu alerta é para nunca se sentirem menores nesse sentido, não é? Ou nunca vou chegar ali, ou não sou capaz, ou não tenho isto, não é? E focarem-se muito mais e ser de facto até uma crença, mas entenderem que houve ali um processo. As pessoas que comunicam isto, sabes, até por uma questão, eu até acho que às vezes é um bocadinho deselegante, porque é quase que, sabes, de ostentação, e que não é necessário, que não é necessário, que não é preciso, porque a partir do momento em que tu tens uma marca pessoal de sucesso, reconhecida, porque de alguma forma as pessoas reconhecem de competências que inspiram de alguma forma, então também temos aqui a responsabilidade do que é que nós vamos colocar, porque nós não sabemos se vai ser um jovem estudante, sabes, não sabes qual é o momento que aquelas pessoas também vão ter, portanto, acho que também há aqui alguma responsabilidade do que é que as pessoas publicam, não é? Apesar que somos livres de publicar o que queremos, como é óbvio, mas acho que deveria haver aqui um pouco de bom senso nesse sentido, porque às vezes há coisas que são desnecessárias e que eu ensino sempre isto ao meu cliente, que é, tens um limite do que é comunicação pessoal e comunicação íntima, não é? Da tua vida pessoal, da tua vida íntima. O que é da tua vida pessoal que podes de facto partilhar e que não te, de alguma forma não te vai expor, sei lá, eu adoro fotografia, adoro animais, faz parte da minha vida pessoal e que eu estou disponível para partilhar, porque dizem de alguma forma algo sobre a minha personalidade, como é óbvio. Mas da minha vida íntima não preciso partilhar, não é isso que vai acrescentar nada a quem está envolvido de alguma forma nas áreas em que eu estou a trabalhar. Então, a partir do momento em que tu começas a definir muito bem isto, dá-te esta tal liberdade, não é, de perceberes que redes sociais vão ser um canal e que a marca pessoal não está dependente disso. Não é? Olha, volto ao encontro com a senhora, olha, não perguntei o nome à senhora, mas lembro muitas vezes dela, não é? Aquela pessoa na altura que me marcou, porque de alguma forma cheguei a ela. Já recebeste aquela pergunta agora assim, foi sorte, não foi? Já me perguntaram sorte. Isso muitas vezes. Tens muita sorte. Dizem, já ouvi isso algumas vezes, mas não, Sofia, foram de facto muitas horas, foram muitas horas que eu tirei aos meus, que não estive disponível, porque eu também acreditava que o projeto tinha tudo para dar certo e que, ainda mais importante, era uma decisão minha, sabes, abrir naquela altura uma agência de marcas pessoais, toda a gente me chamava louca, não é? E eu contrariei o que me diziam, porque eu acreditava piamente que era, de alguma forma, era uma área que eu me identificava tanto e que começou precisamente em mim, não é? Eu saio da área da gestão de recursos humanos e eu dizia, é isto que eu quero fazer, e apliquei, não é? Tudo que eu conhecia do processo, porque eu nunca me afastei do processo de personal branding, porque sempre gostei. O primeiro artigo, quando sai, de Tom Peters, numa altura em que não chegava a nós a informação como é hoje, eu tive a sorte de um professor trazer a revista Fast Company, sabes? E eu lembro-me, aquilo marcou-me mesmo para a vida e achei muito interessante, que eu pensava, eu vou gerir as marcas na marca, pensava eu, não é? E era verdade, eu tive essa visão e até agora digo, sabes, não é uma ostentação, mas é mesmo, não foi pensado, não foi estruturado, mas eu de facto tive essa visão na altura, portanto eu nunca me afastei do tema, eu sempre gostei muito da área, sempre que eu podia fazer formação nessa área. Quando eu tenho que tomar aqui uma decisão do que é que eu quero fazer na minha vida, eu aplico em mim tudo que eu hoje faço com os meus clientes. Eu pensei, é isto que eu vou fazer, e desde então nunca parei. Sabes, nunca mais parei. Portanto, a sorte foi muito estudo, foram muitas horas, há muito investimento em formação, há de facto aqui os meus filhos, não é? Muitas vezes não tive com os meus filhos e gostaria. Pois tem os dois. Não é? Tenho dois filhos e se calhar o mais velho até ainda teve aqui mais ausências da mãe do que se calhar
a Matilde, mas agora tenho mais maturidade também e também já estou numa outra fase, mas às vezes acontece, não é? Olha, esta última semana foi uma semana muito complicada de trabalho, complicada mas feliz, não estou a queixar, muito pelo contrário, foram projetos lindíssimos que eu tive esta semana, mas que me obrigavam a estar muito presente. Então, olha, fiz uma coisa muito engraçada, que eu estava a sair curiosamente de Braga, que uma das empresas que estou a acompanhar é daqui de Braga, a BEC. Então eu estava a sair da empresa e pensei, ok, eu não vou chegar a tempo para jantar com a Matilde, não é? Já não estive ontem, então depois ali em conversa é decisão rápida, a Matilde não vai à piscina, assim podemos jantar todos juntos, sabes? Então pronto, ok, às vezes tem que ser, e a prioridade da piscina se calhar ali não pesou tanto, porque eu sabia que no dia seguinte eu já não ia conseguir estar outra vez em casa com a minha família. Então isto é muito, é consciente, entenderes, porque eu também acho que temos este papel enquanto mães, a vida não é, sabes, seria uma utopia eu passar também isto aos meus filhos, que é tudo muito facilitado, não é tudo facilitado, nós de facto temos que trabalhar, temos que nos esforçar, se gostamos de muitas coisas, tem que haver estudo, tem que haver compromisso, acima de tudo. E quando isso não acontece, nós estamos a criar também no fundo adultos que vão ser frustrados mais à frente porque percebem que a vida depois não é assim. Agora, se me perguntares se eu gostaria de ter estado em algumas festas do meu filho e que eu não fui, claro que sim. O que é que eu lhe passo? Hoje em dia ou ele também reconhece isso, a mãe é muito feliz com o que faz, porque eu sou genuinamente feliz com o que eu faço, eu gosto mesmo muito do meu trabalho. E então as coisas têm que ser faladas assim, sabes, sem o peso de ter falhado como mãe. Eu faltei em algumas festas, mas de resto estou cá, porque a mãe também é Raquel mãe, é Raquel mulher, é Raquel profissional, não é? Nós temos vários papéis sociais que às vezes nos esquecemos aqui depois no processo da maternidade e que eu aprendi também a gerar isto, mas a assumir que realmente tirei muito tempo à minha família, portanto, quando eu ouço isto da sorte, eu digo, não foi sorte. Muita gente faz uma pergunta, como é que tu consegues? A ti pode ser, tens sorte, a mim é como é que tu consegues? E realmente é tão bom tu partilhares isso, porque há noites que eu não durmo, há momentos que eu não posso estar presente para os meus e sinceramente eu não quero ser ou passar esse legado que a mãe é forte, a mãe está para tudo, a mãe está... Não. É amar os nossos filhos, mas também perceber que há momentos que vamos, entre aspas, falhar, que é assim que muita gente fala, mas há todo aqui, eu estou aqui, estive a palestrar ontem, fui para Lisboa e vim, tenho os meus filhos, mas estou a fazer aquilo que eu amo de verdade também, sabes? E é isto que tu estás a passar, e para mim marca pessoal também passa pelo legado que nós vamos deixar. Não é o evento, que também vamos falar disso, mas não é o evento, sabes, não é o acompanhamento, não é a mentoria, não é... É o que tu deixas como marca no mundo, e as pessoas lembram-se, ok, a Raquel eu lembro-me disto, a Sofia eu lembro-me daquilo. E isso para mim também faz parte aqui da tal marca pessoal. E faz mesmo legado, sim, que deixamos. Raquel. Tu tens aí muita pergunta. Não tenho. Raquel, queres-nos falar um bocadinho aqui, antes de passarmos aqui para o livro, queres falar sobre o teu evento do Personal Brand Summit, que está quase a acontecer? Olha, é o 4º ano, sabes? Estava na gaveta na altura há muito tempo este evento e depois há 4 anos foi, não, isto não pode continuar, vai ter que sair. E saiu. E então tem sido o evento de... Eu tenho pessoas que vão desde o dia, sabes, do ano 1, é muito engraçado, acontece uma vez por ano, portanto vai ser a 16 de maio, vai ser à noite, é uma loucura, vou fazer o evento à noite, começa às 19 até às 2 da manhã, é um momento de marca pessoal brilhar, é um modo, sabes, é tu permitires que a tua marca vai brilhar, vai estar em contacto com outras pessoas, outros oradores que vão acrescentar, uns na inspiração, outros em metodologias, ferramentas. Eu também vou falar muito de imagem profissional, que este ano foi um desafio, houve aqui muitas dúvidas, muitas questões, também vou ser porque eu tinha sempre esta crítica, que eu no ano passado eu já fiz esta palestra e este ano decidi realmente estar outra vez no palco, porque depois as pessoas pediam muito isso. E então
tem sido um evento que nos marca muito. Digo sempre que, olha, há um tempo que as pessoas são orientadas para fazer networking, sabes, uma coisa que eu faço é aos inscritos já começar a enviar, olha, se vais para um evento, deves, né, tentar perceber quem vai estar, conhecer melhores oradores, se queres conhecer algum orador, diz-nos que nós vamos facilitar, conheceres essa pessoa. Pronto, e então quase que educar, trazer aqui alguma guideline para como tu deves aproveitar. O que é que tem acontecido ao longo destes 4 anos? Toda a gente me diz que faz negócios no evento. Uau! E eu acho delicioso depois ver que se conheceu com Bia e então tem mantido assim uma rede muito interessante e que é um evento que me dá de facto assim muito orgulho de o executar. Este ano vai ser na Porto Business School. No ano passado também já foi, volta e meia dou algumas aulas e pronto, é um evento que eu quero que fique no legado, sabes? Que seja aquele momento de tu marcares e é muito genuíno, é pensado com muito carinho, de que esta experiência, que tu entres na tua marca e que se de alguma forma tu sentes que ou estás mais insegura, ou sentes que precisas de mais alguma coisa, que tu ali, algures no meio daquele conjunto de oradores que foram selecionados para estar ali, que tu encontres isso. E então tem sido assim muito bom olhar para trás e ver o que é que foi conseguido. Isso também é o poder da ambiência. Cada vez mais eu também começo a ficar seletiva, não é ego, é perceber este ambiente vai ser bom não só para fazer o negócio com outras pessoas, mas para mim vou expandir aqui a minha visão, o meu conhecimento e sentar-nos lado a lado de quem também já está um bocadinho mais acima e eu acho que isso é muito importante e o negócio é uma consequência daquilo. Claro, até porque sabes que às vezes eu recebo no meu LinkedIn o currículo, assim, não é? As pessoas mandam uma mensagem e mandam-me um currículo. Eu não faço parte do centro de emprego, não é? Nem gostaria de eu ser. E isto faz-nos lembrar a tal desorientação que as pessoas... Eu não pedi currículo nenhum. E então nós temos que ter noção disto, que apesar de estarmos no online, temos que ter uma noção de que se tivéssemos aquela pessoa à nossa frente, com certeza nós não iríamos passar o nosso currículo assim, ou num primeiro momento não iríamos dizer, Sofia, vamos fazer negócio já, não é? E então é mesmo de trazer estas competências que parece que foram perdidas e então é muito bonito, o Summit é mesmo muito bonito de ver isso e de realmente passarmos a selecionar. Sabes que eu faço isto no início de cada ano, eu olho para a agenda do que é que já há de eventos e vejo os eventos que eu vou estar. Eu não vou estar em muitos e não tem a ver, como estavas a dizer, não tem a ver com ego ou de perder tempo, não. Eu quero mesmo selecionar muito bem onde é que eu vou colocar o meu tempo. Onde é que eu vou colocar o meu investimento naquele evento. E quando eu vou e retiro, como é óbvio, não é? Se eu vou estar num evento, não vou estar a trabalhar, portanto, eu tenho que gerir muito bem, ou não vou estar com a minha família, então eu vou selecionar muito bem isso. E o que é que eu sinto? Sinto que as pessoas querem estar em tudo, ir a tudo, e depois perdem-se, não é? Nem entendem porque é que ali estão. E às vezes até fica a frustração de saírem de um evento e não conversaram com ninguém. Não trouxeram rigorosamente nada daquele evento, sabes? Não há... Não sei se fui eu, espera lá, pode ter sido aqui o... Lá está. Antigamente eu ficava muito estressada, se quebrava aqui alguma coisa na tua... Tu depois cortas esta parte. Sim, tranquila. E então é interessante perceber que se podem sair desse evento sem nada. Porque parece que tem que trazer contactos, que tem que trazer cartões, não é? Que isso vai ser o resultado de sucesso daquele evento. E tu podes ter conhecido 2 pessoas e que foi maravilhoso. Tu criaste realmente conexão com aquela pessoa, não é? E isto tem que mudar, esta forma de olharmos para esta agenda, este programa das festas, como eu lhe costumo chamar, não é? Programa das festas que eu vou ter este ano. Onde é que eu vou estar? Como é que eu quero estar? Com quem é que eu quero estar? E percebermos isso. Sabes que, por exemplo, nos meus eventos acontece uma coisa muito interessante que eu até queria partilhar aqui contigo, que é, aquilo não é um lugar para vendas, não é um lugar para palestras, é um lugar seguro e forte onde eu reúno mulheres empreendedoras e empresárias, primeiro com espumante à mesa porque temos que nos celebrar enquanto mulheres,
e depois também levar ali um tema. Então acho que assim, eu recebo assim as mais mensagens mas o que é que eu tenho que preparar, como é que eu vou falar? E eu digo, assim, todas as mulheres vão ter palco, brilho e voz, mas a realidade é que estes eventos são intimistas e exclusivos, exatamente para tu saíres lá e saberes o nome de toda a gente que lá estava, o que é que ela fazia, e não é um pitch de vendas. E as pessoas dizem, ai que bom, então está tão mecânico, não é? O que é que eu tenho que preparar, porque eu tenho que me vender, e as vendas acabam por acontecer indiretamente, ou parceria, ou negócio, acontece. E é muito interessante tu trazeres isto, porque de facto é importante estar em lugares como o teu Summit, e vai ser no Porto, dentro daqui do Norte, mas também podem vir de Lisboa. E queres-me falar assim sobre onde é que as pessoas podem ver os bilhetes, como é que elas podem chegar assim ao teu evento, se ainda é possível? Olha, havia 3 modelos, há um que esgotou, mas há ainda o bilhete standard e o bilhete VIP que ainda conseguem encontrar no nosso website, personalbrandingsummit.pt. É simples de chegar lá, e nas minhas redes também encontram, portanto é fácil, é a única forma de ter o bilhete, é mesmo uma compra online, e espero ver muitas pessoas lá que tomem essa decisão de trabalhar a sua marca de uma forma, sabes, organizada, estruturada, e perceberem que vão fazer esse caminho. E é muito interessante conhecer. Eu acho que se está a criar aqui uma comunidade, eu às vezes nem tenho noção disso, sabes, mas é mesmo, é muito engraçado voltar a ver as pessoas. Vêm do Algarve, ano passado tive uma pessoa que veio do Japão, de propósito para este evento. Do Algarve, uma comunidade fabulosa que fui criando lá, de Lisboa, das ilhas, sabes, tem muita gente que vai, não vai só do Porto, é muito engraçado. Sabes que isso é um verdadeiro legado que estás a deixar. Às vezes é interessante tu até falar disso, porque eu às vezes acho que nem tenho, não vamos verbalizando, mas sim, vem das pessoas de várias partes. E por falar aqui em decisão, eu acho que faz agora, não sei se é em maio, recorda-me, praticamente um ano que tu lançaste este livro. Sabes que fez na sexta-feira, dia 20 de março, fez um ano que este livro foi lançado na altura em Lisboa, neste livro que foi publicado pela Ideias de Ler, uma chancela da Porta Editora, e que foi muito interessante, foi um caminho, fez um ano, foi um ano muito bonito, sabes, Sofia, com este livro foi um ano muito bonito. Eu estive num evento em que tu fizeste também um dos teus lançamentos. Foi no Porto. Foi no Porto, e foi muito interessante na altura olhar e ver as pessoas a entenderem que havia ainda muito a saber e a aprender do que era, e sabes que este livro teve a curiosidade o subtítulo, não é? O guia, e então eu lembro na altura com o meu editor que tinha um guia para uma marca pessoal. Eu disse, não, vamos tirar um guia, não, é o guia, está aqui tudo. Sabes, está aqui tudo. E então o feedback, porque é que eu te digo que isto é um caminho tão bonito desse livro? Foi um ano de receber tanto feedback, sabes, em mensagens privadas, e que eu nunca partilhei, porque acho que é invasivo. Se aquela pessoa partilhou comigo, sabes, em privado, não o vou fazer. Mas são mensagens tão bonitas, de coisas que foram conseguindo, respostas que não conseguiram e que então entenderam que estavam a fazer alguma coisa, ou não estavam a tomar decisões na identidade, ou de alguma forma o seu posicionamento de facto não estava alinhado com a sua identidade. Olha, coisas muito interessantes, por isso é que eu digo que foi um ano que me marcou, que me vai marcar, e pronto, este na altura foi um desafio passar a ser autora. Eu escrevia para muitos artigos, é uma verdade, mas nunca tinha feito um livro, tinha feito em colaboração, já 2 livros, na área de recursos humanos, mas nunca assim, portanto sim, é um bebê, não é? Costumo dizer que é um bebê também. E hoje, um ano depois, tu olhas para este livro assim de forma diferente, mais maduro, como é que... E para quando um segundo? A lançar aqui um desafio. Já houve o desafio, vamos ver, ainda não posso falar muito disso. Mas como é que tu olhas hoje, passado um ano, para o livro, para aquilo que tu escreveste, para o impacto que tu tens recebido do livro? Olha, olho de uma forma
muito positiva e digo-te muito feliz com as decisões que eu tomei na altura. Eu tive um cuidado muito grande desse livro ser intemporal. E sabes que o livro tem aí um acesso online a uma parte em que se pode atualizar aqui algumas coisas, ou ferramentas, ou dar aqui acesso às vezes até a algumas coisas para a minha própria comunidade. Portanto, fui criando aqui uma relação muito interessante com o público que lia o livro também, de alguma forma. E o cuidado que eu tive de o sustentar também com base na ciência foi que esse livro de facto fosse intemporal. Há aqui várias, é óbvio que isto pode continuar a ser escrito, porque isto a certa altura não dá mais, não podemos escrever mais, já estava um livro robusto para a área, mas eu olho de uma forma feliz com as decisões que foram tomadas na altura, em tudo, olha, no design, na fotografia, sabes, olho para ele e continua a vê-lo como uma referência na área. Nós em Portugal até não temos, de facto, nada que esteja assim, por isso acho que este livro vai continuar a ser intemporal e isso deixa muito feliz. Mas queres-me falar assim dos pilares dele, porque tu também trouxeste aqui algo para... Trouxe. Porque acho que é importante. Sim, dentro deste livro, e na altura, eu acho que antes estive contigo, acho que já te tinha falado destes pilares. Eu já preenchi. E este livro foi baseado na metodologia Toby, que foi uma metodologia que eu na altura desenvolvi e ainda hoje é aquilo que eu utilizo com os meus clientes, e que esta metodologia já deu aqui muita coisa, já me levou a muitos caminhos e a sentar-me em muitas mesas que nunca pensei, digo-te. É uma coisa extraordinária. Portanto, é mesmo o to be, é o que quero ser. Então, esta metodologia está baseada em 5 pilares, sendo que todos eles são um sistema, portanto, estão relacionados. A identidade que nós, de alguma forma, até fomos falando, não é? Que é a base, eu diria que é mesmo a base, e que nós temos que ter este cuidado do que é que nós vamos decidir nesta identidade. Para nos posicionarmos, é o segundo pilar, como é que nós nos posicionamos, como é que nós queremos ser vistos pelo mercado, pelas outras pessoas, e posicionar no sítio certo, de forma correta, e estarmos a ocupar o lugar que nós queremos. Eu sou da área de recursos humanos, mas ninguém de certeza me vai contratar para fazer uma seleção e recrutamento de alguém, não é? Portanto, já me posicionei no mercado dentro desta área. O terceiro pilar, a reputação, é um pilar que é esquecido muitas das vezes, é um pilar importantíssimo, que ele vai acrescentar valores a tudo que tu vais fazer, e que se tu não tiveres noção da tua tal consistência, que eu digo sempre que é, sabes, é uma orientação, é tu seres consistente em quem tu és no online, em quem tu és no offline, essa consistência, isso tem um impacto muito grande na reputação, e este pilar é muitas vezes esquecido porque tu não vês nada, não é? A reputação é o que falam quando tu não estás, o legado que tu deixas, a influência que tu deixas, e parece que não é medida, mas ela é medida, não é? Porque é alguém que trabalhou contigo e que a certa altura, passado anos, volta a ti, ou te recomenda a outra pessoa. E então esta reputação é um ativo muito importante em todo o sistema da gestão de marca. Depois da reputação vem o quarto pilar, a imagem. Este pilar é delicioso de trabalhar, mas confundido muitas das vezes por uma questão de imagem, de vaidade, sabes? E não é vaidade, é de facto a estratégia, o que é que tu vais utilizar dentro da tua imagem, as peças que tu utilizas, as roupas, as cores que tu utilizas, pela psicologia da cor, entender qual é a tua personalidade, estilo, perceber se ele está alinhado com a tua identidade, com o teu posicionamento, e alinhar muito aqui esta imagem. A imagem também não é só o que nós estamos a vestir, mas também tem muito a ver com a tua comunicação não verbal, não é? Todo o teu posicionamento visual está a comunicar. Se tu usas o Instagram, as músicas que tu utilizas, o tipo de letra que tu vais utilizar, portanto, da mesma forma que tudo comunica no branding de uma empresa, não é? Que nós conseguimos perceber, em nós também é precisamente a mesma coisa, só que este pilar às vezes é muito confuso, é confundido com uma questão de vaidade, de moda e de facto não é assim tão importante, e às vezes até querem saltar, não é? Eu tenho que fazer uma fotografia de perfil para LinkedIn, não é? Vamos escolher o meu look. Antes de escolher temos que perceber o que é que tu queres comunicar e quem tu és.
Caso contrário, estás a utilizar um blazer só porque é uma peça estruturada e que te vai trazer de alguma forma uma influência de liderança. Não é o caso, olha, por exemplo, comigo não é o caso, não é? Eu tenho uma relação de carinho muito grande com os blazers porque o meu avô era alfaiate, portanto, naturalmente, eu gosto muito de blazers porque me dá conforto de alguma forma, não é? E o último pilar é a comunicação, no fundo é tu escolheres o canal, como é que tu comunicas, como é que tu escreves um e-mail, como é que tu atendes e conversas com o teu cliente ao telefone. Portanto, toda a comunicação vai ser o resultado de todos estes pilares. É sistémico, não é? Portanto, o impacto que tu vais ter num pilar vai ter resultado no outro e nós não podemos avançar um sem trabalhar outro. Não funciona. Tu vais criar uma persona que não existe e então, rapidamente, esta máscara que tu falavas há pouco vai cair. E as pessoas começam-se a perceber disso, portanto, acho que também começam com alguma dor, é uma verdade, com alguma dor, mas começam a parar para querer decidir trabalhar isto como deve ser, com estrutura, com método e com organização. Foi muito interessante, porque eu quando fiz este exercício parei na reputação e pensei, mas como é que isto funciona mesmo? Como é que eu tenho noção da reputação? E hoje trouxeste aqui o nome àquilo que eu estava a partilhar há bocadinho contigo, que é o meu nome ser falado em lugares, em mesas que eu não estava presente. Isso falam da forma como tu és, não é? Isso falam da forma como tu és, porque imagina se tu te vês como uma pessoa trabalhadora, não é? Cumpridora, transparente, se as outras pessoas vão reconhecer isso na tua reputação, estás alinhadíssima. Se não vão reconhecer, então ou tu não estás a comunicar bem quem tu és, ou de facto as pessoas não conseguem ter esta percepção, então algo está errado aqui na tua identidade e na reputação. Entendes a ligação? Entendo. Agora entendi, também foi muito bom, que eu estava a tentar encontrar assim um nome, ou na altura acho que foi mais aqui, porque, ok, comunicação, identidade, mas reputação, isto é muito interessante, porque depois tomámos consciência de algo que era muito inconsciente. Eu já te disse, a metodologia Tubi foi assim uma coisa que mudou a minha vida completamente, foi. E consideras que nós devemos olhar para isto de ano a ano? Sim, olha, eu aconselho a que seja anual. Tenho muitos clientes que fazem em janeiro, outros fazem no aniversário, olha, outros fazem quando regressam de férias. Olha, vejo aqui, independentemente do momento, acho que tu tens que decidir de alguma forma, olha, quase como o ano fiscal, não é? Em França começa numa altura, em Portugal noutra, pronto, acho que temos que decidir de alguma forma o que fizer sentido, que este início de ano que seja de facto aqui projetado e estruturado. Eu gosto muito de fazê-lo no início, sabes, em dezembro começo a fazer o meu, eu continuo a fazê-lo, a renovar, olhar e dentro do que tu decides, como é que tu estás neste momento e o que é que tu queres vir a fazer, aí sim é que entra a tua gestão, o que é que tu podes, qual é o plano de ação que tu vais fazer para chegar lá e para melhorar esse pilar, o que é que vais fazer em cada um desses pilares. Um ano depois já posso preencher o 3, que na altura ficou em branco, que é muito, muito interessante. Raquel, queres também partilhar um bocadinho, porque tu tens aqui também um podcast, uma ligação aqui com a FNAC, queres falar um bocadinho sobre isso? Em breve, em breve vai haver notícias, em breve vai haver notícias, sim, mas há muitos desafios que foram colocados. Acho que o personal branding também passou a ser visto de uma forma diferente e de facto este último ano fui desafiada a uma série de projetos e em breve e prometo que vai ser contigo que vamos partilhar esta questão. Que bom, portanto em breve. Raquel, agora, assim para terminarmos, gostava de te deixar esta pergunta. Que mensagem é que tu gostarias de deixar a quem hoje está a gerir a sua marca pessoal e o seu negócio? Olha para aquela câmara e fala, porque alguém daquele lado vai precisar da tua mensagem. Vai precisar. Então, primeiro conselho, separar, fazer claramente o processo do que é todo o marketing, branding da empresa e ter a coragem, porque às vezes são projetos, principalmente quando estamos a falar aqui de empreendedores, em que há uma relação de carinho, de emocional mesmo até com os projetos e daí acontecer essa dificuldade. Portanto, a partir do momento em que se separa,
nós conseguimos, é óbvio que vai haver coisas que vão ser projetadas no projeto, mas a partir do momento em que nós fazemos um processo, por isso é que se chama personal branding, é a marca pessoal da pessoa que está a criar aquele projeto, e definir isso e deixar entender quais são as competências que vai ter para conseguir alavancar, projetar e quem sabe melhorar até os resultados da empresa, porque isso vai acontecer, é uma consequência, desde que os processos sejam de facto aqui geridos e todos os planos de ação serem completamente distintos, não existir esta mistura e esta confusão. Acho que vai ser um bom início e começar da forma correta, porque às vezes podemos não ter aqui a mesma oportunidade de fazer as coisas bem. Mas se não fazemos as coisas bem, procuramos melhorar e com quem também tem experiência. Então tem aqui a Raquel. Raquel, obrigada assim por esta conversa. Obrigada, pelo Sofia. teu tempo, pela tua visão e por trazeres também aqui algo, olha, que eu precisava um ano depois de começar a preencher. A reputação vai ter impacto. A reputação realmente e eu tenho um carinho muito grande por ti, e ontem estava a falar, eu vou ter a Raquel e nada tem a ver com o número de seguidores, é porque realmente eu vou-te partilhar aquilo que eu falei, que foi, eu quando estive com a Raquel, sabem, aquele lugar maduro, aquela mulher calma, ponderada, madura, gostei imenso de falar com ela e já lhe tinha feito o convite, mas chegou agora o momento, um ano depois, e nada é por acaso, e também aqui, com um ano depois também do lançamento do teu livro, agradecer-te assim desta forma e por trazeres tanta profundidade e verdade sobre este tema que é tão falado, mas pouco colocado de verdade no mundo, mas isso é trabalhado ao longo do caminho. Então, que esta conversa te lembre sempre que uma marca pessoal alinhada sustenta a tua vida, o teu negócio, as tuas relações e a forma como tu também lideras. Obrigada, Raquel. Obrigada. Ai, foi um prazer. Estás bem? Estou bem. Ai.